Olá a todas e todos, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo destinado à disciplina de Teoria Geral do Estado. E como vocês bem sabem, né, quem está me acompanhando, sabe que estamos num ponto do conteúdo programático em que se está discutindo o tema dos elementos ou componentes do Estado moderno. Na primeira leva de vídeos foi discutido o elemento nação, depois foi discutido o elemento território e para fechar esse ciclo de estudos, nós trabalhamos a partir desta videoaula o terceiro elemento componente, que chama-se soberania. E para que possamos entender bem, né, o fenômeno da soberania, nesse primeiro vídeo nós vamos trabalhar os aspectos introdutórios, como, por exemplo, contexto histórico, definição, algumas reflexões originárias do pensamento da soberania. E no próximo vídeo trabalharemos a soberania mais próxima da atualidade e algumas perspectivas de vanguarda contemporâneas acerca da soberania. E aí, para começar bem, eu gostaria de começar então falando um pouco sobre a definição de soberania e um pouco sobre o contexto histórico. Percebam que quando eu falo em soberania e apresentando já uma definição, quando eu falo de soberania, eu estou me referindo à capacidade de autodeterminação de um poder político dentro de um determinado território, ou dentro de um determinado espaço, ou dentro de uma determinada configuração. A soberania, repito, é a capacidade de autodeterminação de um poder político. Se for referente a um determinado território previamente estabelecido, eu estou me referindo à soberania interna. Se eu estou me referindo a um poder político que quer autonomia em relação a outros poderes políticos, eu estou me referindo à ideia de uma soberania externa. Percebam, gente, que na história do poder político, as primeiras reflexões sobre uma possibilidade de um poder político com plena independência, com plena autonomia, vão aparecer pela primeira vez no século XVI. Ou esse poder político, né, essa necessidade do poder político de se autodeterminar, enquanto uma reflexão teórica aparece aí por volta do século XVI. Não que antes não houvesse o impérium, como nós chamamos, quando trabalhamos a questão do território, ou seja, do poder político querer se autodeterminar. Então, um processo normal, digamos assim, natural, de um poder político, quando ele se consolida, quando a figura da autoridade ela se apresenta, é normal que ela queira se impor, é normal que ela queira coagir um grupo de segmentos, um grupo de indivíduos aos seus interesses. Isso desde a autoridade, desde a consolidação lá do período neolítico, a gente consegue perceber isso. Contudo, uma reflexão teórica, política, embasada sobre esse império, uma tentativa de organizar esse exercício do poder, a gente vai ver nas sociedades ocidentais a partir do século XVI, que é exatamente a teoria da soberania. Então ela vem aí a partir desse contexto. E por que as primeiras teorias da soberania vão surgir por volta do século XVI? Aí precisamos retomar o contexto histórico do momento, que é algo que já estudamos nas aulas presenciais de Teoria Geral do Estado. Qual que é o contexto aí do século XVI? É um contexto em que o poder político que quer ser absoluto, ele precisa se desvincular de duas grandes forças. De um lado, a força, né, do senhor feudal, que vem aí da Idade Média, e do outro lado também você tem a influência da Igreja Católica, que é, como já vimos em outros vídeos, né, não se confunde com o poder político, mas que nesse momento está muito próximo e influenciando significativamente a forma como o poder político exercido pelo rei é condicionado, né, influenciando os contornos do poder político exercido pelo rei.
Então, a teoria da soberania ela surge nesse contexto porque é nesse contexto que a autoridade política está demandando uma maneira de se desvincular essas duas grandes forças e ganhar cada vez mais escopo, ganhar cada vez mais poder e relevância e autoridade. Né? Até posteriormente, a gente também pode incluir aí como uma terceira força a força dos comerciantes, que vão ganhando escopo, como já discutimos, né? Tem o mercantilismo, mas que depois o rei também vai tentar romper com essa força, porque ele quer se tornar cada vez mais forte, cada vez mais autoritário, cada vez mais independente mesmo. E a ideia de a teoria da soberania vem exatamente tentar construir um embasamento teórico, um embasamento filosófico, criar uma justificativa para esse poder que quer ser cada vez mais independente, cada vez mais autônomo. Então é esse o contexto que vai surgir a teoria da soberania. E eu digo que as primeiras teorias da soberania, que são as primeiras teorias aí por volta do século XVI, são teorias que vão, de fato, tentar dar materialidade a esse anseio do rei, de ter poderes plenos, absolutos, totais, restritos. E para consigamos entender, né, aonde essa soberania ela busca os limites ou a ausência de limites dessa soberania, nós trabalharemos com um autor francês chamado Jean Bodin, que ele vai ser um dos primeiros aí a refletir e a ter uma construção um pouco teórica mais coesa da ideia de soberania e de como essa soberania ela deve ser exercida. Lembro mais uma vez que, no século XVI, e esse vai ser o interesse de Jean Bodin, é de pensar uma teoria da soberania que seja com S maiúsculo, né? Uma soberania que não encontra limites, que não tem perspectiva de constrição ou qualquer coisa que o valha. Segundo Jean Bodin e a teoria da soberania dele, do século XVI, essa soberania com S maiúsculo, essa soberania absoluta, total e restrita, né? Nessa capacidade ao determinar o poder político, ele vai colocar 4 características como sendo características fundamentais da soberania. Ou seja, se não houver uma dessas características, logo o poder não é soberano. A primeira característica que ele vai nomear como sendo uma característica da soberania. A primeira característica é a característica da durabilidade. O que seria isso? O poder político, para ser soberano, ele não pode ter tempo de duração. Ele não pode ter um prazo para começar, um prazo para terminar. Ele tem que ser durável, ele tem que ser permanente, ele tem que ser perpétuo. Logo, se não houver uma durabilidade, uma perpetuidade desse poder, essa autoridade política que quer ser soberana, de fato, não seria soberana. Para ela ser soberana, ela tem que ter tempo para fazer o que o detentor do poder político considera conveniente. É muito comum nesse momento histórico chamar o detentor do poder político como príncipe, né? Assim como faz Maquiavel, assim como o próprio Jean Bodin e os teóricos desse momento histórico. Primeira característica, durabilidade. A segunda característica é a característica da irresponsabilidade, ou seja, uma autoridade que quer ser soberana, ela não deve ser responsabilizada pelos atos que praticar. E no mesmo sentido, não deve ser responsabilizada pelas consequências que as condutas praticadas pela autoridade soberana for realizado. Então percebam que também se essa autoridade soberana ela fosse responsabilizada por alguma conduta que ela praticar ou pela consequência dessa conduta, qual que é o pressuposto? Que deveria ter uma autoridade acima desse príncipe que pudesse julgá-lo e que pudesse condená-lo porventura pela prática de uma determinada conduta. Logo, essa autoridade que pode ser julgada, que pode ser responsabilizada, ela não é soberana. Essa soberania
com S maiúsculo, que se perseguia, que se buscava aí no período do século XVI. Então, ela não seria uma soberana. Então, uma condição intrínseca, fundamental da soberania é a irresponsabilidade. E no mesmo sentido, nenhum outro órgão social, nenhum outro ente, nenhum outro agente da sociedade teria o direito, teria a prerrogativa de se revoltar, de se insubordinar ao rei. A sociedade, ela deveria ser completamente passiva, completamente submissa. Não existiria nenhum tipo, nenhuma fagulha de direito, de justificativa, seja religiosa, filosófica, racional, o que for que seja, que justifique uma insubordinação da sociedade ou das instituições sociais. E aí tenham em mente, né, a igreja em especial, que poderiam então se revoltar, se contrapor, questionar uma medida real. Não existiria esse direito em hipótese alguma. Por que eu friso isso? Além da reflexão do Jean Bodin, eu friso essa questão da impossibilidade de se insubordinar. Por quê? Porque quando passarmos, né, para um contexto de liberalismo, haverá também uma resposta a esse impedimento do momento histórico anterior. Então, a gente vai ver o surgimento das primeiras teorias de desobediência civil. Inclusive, né, o principal autor, a principal referência nessa perspectiva da teoria da desobediência civil é um autor chamado Henri David Thoreau. Esse é o Henri David Thoreau. Ele é um pensador que vai discutir, vai refletir sobre uma teoria da desobediência civil. E o que diz o Thoreau acerca da desobediência civil? Que o Estado, que o poder político, quando ele não cumpre o seu papel, lembrando que num contexto de liberalismo, a pauta principal, pelo menos nessa primeira fase, né, do século XVIII e século XIX, a grande pauta é a pauta da liberdade. Então, quando o Estado não cumpre o seu papel fundamental, que é defender a liberdade da sociedade, quando ele toma condutas que por algum motivo violam essa perspectiva, a sociedade teria o seu direito inerente à revolta, teria o direito inerente a desobedecer o poder político. Então, essa é a perspectiva que tem um traço liberal, né, que é a perspectiva da desobediência civil. E aí já trago, inclusive, uma informação acessória. Essa perspectiva depois ela vai sendo incorporada a vários outros segmentos políticos, né? Então, você vai ver, por exemplo, a ideia de desobediência civil ser utilizada na Índia para o rompimento do vínculo de colonização do século XIX. Inclusive, Mahatma Gandhi, né, ele vai ser um autor que vai se apoiar em pressupostos de desobediência civil para poder pensar a independência da Índia. A gente vai ver, por exemplo, a teoria da desobediência civil no pensamento anarquista. Então, em vários espectros, né, e ideologias depois vão ser incorporadas essa perspectiva da desobediência civil. Mas nesse momento que nós estamos discutindo da modernidade, não há essa possibilidade. Isso vai aparecer com o liberalismo. A terceira característica da soberania nesse momento histórico é a característica da indivisibilidade, ou seja, o poder não é divisível com ninguém. Inclusive, né, mais para o final do vídeo, eu vou dizer que uma das consequências do pensamento de Jean Bodin para essa compreensão originária da soberania é exatamente o fato da soberania se confundir com a figura do príncipe. Então, nesse momento, o príncipe ele era a encarnação da soberania, desse poder soberano, e exatamente pela marca da indivisibilidade. Eu não vou dividir com ninguém, seja um órgão, uma instituição, uma outra pessoa, um órgão internacional. Eu não posso dividir o poder soberano. O poder soberano é de uma única pessoa. Afinal, se eu tiver que dividir, eu vou ter que negociar, eu vou ter que fazer consensos, eu vou ter que fazer pactos, acordos. E isso já é uma desfragmentação do poder. Se eu tenho que negociar para fazer algo, eu já não tenho poderes absolutos, totais e restritos.
uma marca do poder absoluto é que ele possa ser exercido com a maior fluidez possível e da maneira que o detentor considera conveniente. Se eu tiver que dividir com alguém, repito, eu teria que negociar, eu teria que discutir, eu teria que ceder, e isso não faz parte da ideia originária de soberania. E a quarta característica, que seria, digamos assim, o calcanhar de Aquiles da teoria, né, o ponto fraco da teoria do Jean Bodin, está ligado à fundamentação desse poder político. Por que é o calcanhar de Aquiles? Porque para Bodin, e ele não conseguiu fazer essa ruptura, para Bodin, o fundamento da política, o fundamento do poder político, ou de outra maneira, a razão pelo qual as pessoas se submetem a um poder político e aquele príncipe ser o detentor do poder político, está ligado a um fundamento de caráter religioso, de um fundamento de caráter transcendental. Aqui eu chamo a atenção para um detalhe. O Jean Bodin, na sua teoria, ele tenta desvincular Deus, o transcendente, da igreja. Então ele vai dizer o seguinte, olha, o príncipe ele não tem que estar submetido à igreja, mas ele está submetido a Deus, que seria aquele indivíduo, né, seria a entidade responsável por criar e organizar todas as coisas, inclusive a sociedade, inclusive o poder político. Percebam, gente, que essa perspectiva que tenta aí embasar o fundamento da política no transcendental, mas que tenta romper qualquer submissão, qualquer vinculação com a igreja, com aquela terceira perspectiva que estudamos no início do semestre de fundamentação do poder político, que seria a perspectiva da investidura providencial. Ou seja, o que seria isso basicamente? É quando você tem um poder político pautado no bem comum, e a ideia do bem comum está muito vinculada a valores e a perspectivas metafísicas, transcendentais, religiosas, do divino. Então, aqui a gente tem esse momento, né, que ainda não tá, que a autoridade já está mais desvinculada da instituição religiosa, mas não conseguiu romper completamente com esse embasamento religioso do fazer política, da gestão do poder político. Essa ruptura, ela só vai ser efetivada por completo, né, quando o poder político não vai mais recorrer a um argumento religioso para o exercício do seu poder, para justificar a titularidade do poder. Esse argumento ele vai ser rompido por completo quando, no século XVII, com Thomas Hobbes, nós temos o surgimento do contratualismo. E aí percebam que a partir de Hobbes, com o contratualismo, a origem do poder político mudou. O fundamento do poder político se altera. Se antes era Deus, passa a ser a sociedade. Então a sociedade, a partir de Hobbes, é a fonte do poder. E aí você consegue ter uma ruptura total com esse poder religioso. Voltando ao que eu disse há pouco, né, o Jean Bodin ele tem esse ponto fraco, porque por mais que ele queira um poder político agigantado, fortalecido, de poderes totais, esse argumento religioso, de alguma maneira, o fragiliza perante a religião e as instituições religiosas. São essas as 4 características, né? Repetindo, durabilidade, irresponsabilidade, indivisibilidade e fundamentação divina do poder. Autores como Jean Bodin e alguns outros no século XVI, que vão fundamentar, né, o poder político nesse argumento religioso, também são conhecidos como autores que defendem o direito divino dos reis. Né? Então, esses autores da soberania eles são enquadrados nesse grupo de autores que defendem o direito divino dos reis, pelas razões que eu acabei de explicar. Pois bem, demonstrada, né, essa perspectiva originária da soberania, e nós usamos como exemplo as reflexões desenvolvidas por Bodin. E por que usamos o Bodin? Porque ele é um autor que foi extremamente relevante, significativo no século XVI e muito usado. Inclusive, a partir de Bodin, algumas reflexões acerca do poder, acerca do Estado, ou até mesmo do direito, geraram
reverberações, né? O pensamento dele derivou para uma compreensão específica de Estado, de poder, de direito, que são perspectivas que eu compartilho com vocês nessa segunda parte do vídeo. Em relação, né, a essas consequências do pensamento de Baudin, eu gostaria de elencar 3 reverberações. A primeira delas, a ideia de Estado como unidade. O que é isso, Estado como unidade? É pensar que o Estado é o início e o fim de tudo. Não existe instituição, órgão ao lado do Estado, não existe órgão ou instituição acima do Estado. Ele é o início e o fim de tudo. A partir dessa ideia, o que nós podemos concluir, por exemplo? Que não existe nenhum órgão que pode regular, que pode legislar algo que vincule esse poder político. Então, por exemplo, a ideia de uma Organização das Nações Unidas, uma ONU, que elabora documentos sobre direitos humanos, que vincula todos os estados, esse tipo de medida, que hoje, no contexto de liberalismo, é aceitável, nesse contexto de modernidade, de absolutismo, era inaceitável, incompreensível, né? Então percebam que a ideia de Estado-comunidade, né? A ideia de que o Estado ele é o início e o fim, nada pode vinculá-lo de alguma maneira, nada pode subordiná-lo de alguma maneira, seja a nível de determinação jurídica, seja a nível de reflexão filosófica, teológica, ou o que for que seja. O Estado ele é o órgão máximo dentro de um mundo sensível, né? Dentro de um plano do campo do real, né? do mundo humano, não existe órgão superior ao Estado. Além do Estado, só Deus e o mundo transcendental, como eu te disse há pouco, com a quarta característica da fundamentação divina do poder. Uma segunda consequência, né, que é uma decorrência direta da primeira característica, está ligado ao Estado como origem e legitimação do direito. O que eu quero dizer com isso? Que a partir da modernidade, o marco zero para a construção de um direito tem que ser o próprio Estado. Então, o Estado que dá origem ao direito é o Estado que legitima o direito e o conteúdo da norma jurídica é decidida pelo príncipe. Por que eu estou dizendo isso? Quando a gente faz uma comparação com o período anterior da Idade Média. Lá na Idade Média, para uma norma jurídica ser considerada como legítima, para que o rei possa criar uma determinação, essa determinação devia estar de acordo com os pressupostos da Igreja Católica, por exemplo. Então, um rei católico, ele tinha que criar normas jurídicas que atendessem os pressupostos da Igreja Católica. Então, percebam que existe aí uma origem, né, de fundamentação, de racionalidade que a norma do rei deveria seguir para ser editada e, principalmente, ser considerada justa, adequada, legítima e por aí vai. A partir da modernidade, não. Com a teoria da soberania, o Estado ele cria a norma jurídica que ele quer e, automaticamente, por ser criada pelo príncipe, ela já deve ser considerada como legítima. E não tem argumento, fundamento, justificativa que diga o contrário. Foi criada pelo príncipe, logo, automaticamente, ela é legítima ou deve ser considerada enquanto legítima. Percebam que tem uma coerência com essa ideia originária do século XVI de soberania, de um poder que quer ser fazer absoluto, total, irrestrito e por aí vai. E uma terceira característica é a ideia da soberania do príncipe, né? Que é o que eu disse um pouco no início do vídeo, no sentido de que a soberania ela se materializa, né? Ela encarna na figura do príncipe. Hoje, por exemplo, hoje nós falamos que a soberania nacional é uma soberania que tem como titular a nação. Então ela não encarna em ninguém, ela é do corpo social como um todo. Agora, nesse momento que nós estamos estudando, não. A soberania é a soberania do príncipe. O príncipe é a materialização da soberania. É difícil distinguir porque ela é indistinguível de fato, né? Então, soberania e príncipe são a mesma coisa. Tudo bem, gente?
Espero que esteja compreensível aí essas reflexões. E para fechar esse primeiro vídeo, eu queria sair um pouquinho do Baudin e entrar um pouco no Walter Benjamin, só para acrescentar uma reflexão que eu acredito que eu já fiz com vocês em sala de aula, mas que eu acredito que seja importante aqui nesse momento, que está ligado à crítica da violência que o Walter Benjamin faz. Basicamente, o que o Benjamin vai dizer em relação à questão do poder político, do Estado centralizado, da soberania e do direito produzido nesse contexto? Que se existe um elemento inerente a esses elementos que eu acabei de discutir, esses agentes que eu acabei de nomear, esse elemento é a violência. Então percebam que essa ideia de soberania que eu falei aqui no decorrer dessa videoaula, que essa ideia de soberania tem como pressuposto a violência. Então nada disso aqui seria possível se não houvesse um Estado extremamente arbitrário, extremamente violento. Porque afinal, o fato dele não querer que as pessoas insubordinem-se, né, se revoltem contra ele, não quer dizer que as pessoas não irão se revoltar. Muito pelo contrário. Independe da autoridade política a sociedade se revoltar ou não. Ela vai se revoltar porque ela quer se revoltar. Então, eu preciso da violência para poder continuar mantendo a minha hegemonia. Um exemplo disso, né? Quando a gente pensa a história do poder punitivo do Estado, qual que era a forma que o poder punitivo do Estado se manifestava nesse contexto histórico? É o que nós chamamos de pena de suplício. O que é a pena de suplício? É aquela pena que é aplicada com muito rigor, com muito sofrimento, de uma maneira extremamente cruel e brutal, e principalmente, né, essa pena cruel e brutal, ela tem que ser transformada em um espetáculo, em um evento público, que as pessoas acompanhavam, assistiam. E por que isso, né? Por que enforcar, por exemplo, uma pessoa em praça pública? Por que fazer com que uma pessoa seja queimada, né? Tem inclusive uma outra pena que era muito comum na época, de você pegar uma pessoa, fazer com que, por exemplo, um cavalo ficasse amarrado numa perna, um outro cavalo na segunda perna, um terceiro cavalo num braço, o quarto cavalo no outro braço. E aí, quando o capataz desse sinal, os cavalos eles corriam em direções contrárias para fazer com que o corpo da pessoa explodisse no meio da praça pública. Por que esse sofrimento? Por que essa brutalidade toda? E por que fazer com que essa brutalidade se tornasse um espetáculo público? Percebam que aí existe um caráter pedagógico. O que o rei quer fazer com isso? Primeiro, mostrar que quem viola o direito está violando os interesses do rei, porque afinal, como eu disse, a soberania se confunde com o príncipe, e nessa lógica, o direito que o príncipe produz é a manifestação de vontade do príncipe, coisa que vai ser rompida com o liberalismo. Então, é a vontade do príncipe. Então, era mostrar que era um ato grotesco violar o direito do rei, e dois, mostrar para as pessoas, ou gerar nas pessoas um temor, um medo da autoridade, mostrar para elas que elas não têm poder nenhum, quem tem o poder total é o rei, e que, caso elas queiram praticar uma violação ao direito do rei, que algo semelhante irá lhes acontecer, e consequentemente gerar um medo, gerar um terror, e com isso gerar uma subserviência. E aí eu volto na característica da irresponsabilidade, né? Já que eu não consigo, pelo discurso, fazer com que as pessoas deixem de se revoltar, ou a partir da minha vontade, fazer com que as pessoas deixem de se revoltar, o que eu faço então? Utilizo da violência extrema, brutal, absoluta, para tentar garantir a subserviência, a sujeição daqueles indivíduos que são submetidos ao meu poder. Então percebam que quando falamos de soberania, falamos de Estado, falamos até mesmo do direito, a gente está falando de violência, né? A violência é um elemento inerente a esses processos, ao funcionamento dessas instituições. E eu acho que isso é uma reflexão muito interessante que o Walter Benjamin traz e que nós nunca devemos perder de vista, até para as análises críticas que a gente possa fazer aí do Estado, do direito, do aparelho repressivo, do poder punitivo. Inclusive, né, eu não falei, mas no liberalismo, qual que vai ser então a lógica adotada de poder punitivo? As prisões. Então a gente sai do suplício e vai para as prisões. Tem uma razão para isso,
que nós discutiremos mais para frente nesse semestre, quando trabalharmos o pensamento liberal na ótica do Michel Foucault. Então vamos deixar isso para uma videoaula posterior. Bom, gente, então as informações iniciais que eu gostaria de passar para vocês acerca da soberania, elas finalizam aqui nesse primeiro vídeo. Já adiantando um pouco o tema do segundo vídeo, nós vamos trabalhar como que a soberania ela vai se desenvolvendo no decorrer dos séculos. E aí eu já adianto, né, que essa ideia de soberania com S maiúsculo, dessa soberania total, absoluta, plena, ela não vai se sustentar. Então a história da soberania está muito vinculada à história de um enfraquecimento, de uma colocação de limites ao exercício do poder político. E aí a gente vai dedicar a próxima videoaula a discutir exatamente esse tema, né, dessa mitigação, dessa transformação, desse enfraquecimento da soberania. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Caso tenha alguma dúvida, por favor, anotem para que tentemos solucioná-la da melhor maneira possível nos fóruns via SGA ou nos grupos do WhatsApp também, não é? Muito obrigado mais uma vez, bons estudos para todas e todos, e até o próximo vídeo.